Então, irmãs, uma mudança de perspectiva é o nosso capítulo 7. Então, o texto fala sobre, o capítulo fala sobre a forma que nós olhamos para as circunstâncias, sobre a forma que nós olhamos para a nossa própria vida. Então, o que é perspectiva, né? Perspectiva é o modo como se analisa determinada situação, determinado objeto. Já parou para perceber que às vezes acontece o mesmo incidente, a mesma coisa, com duas pessoas, e cada uma delas tem uma leitura diferente daquilo que aconteceu, não é verdade? Cada uma delas enxerga aquilo sob um determinado ângulo, sob um determinado ponto de vista. Então, a perspectiva é um ponto de vista que nós temos sobre uma situação específica. É a maneira que nós enxergamos determinada circunstância. Então, pensando nisso, a partir de qual perspectiva nós enxergamos a nossa própria vida? Já pararam para pensar? A partir de que ponto de vista nós olhamos para nós mesmos e para as situações que nos acometem, pelas situações nas quais nós estamos inseridas? Geralmente, nós olhamos para nós mesmas, para as circunstâncias da nossa vida, pela perspectiva errada. E é por isso que a autora traz esse capítulo, uma nova perspectiva. Nós olhamos para a nossa vida, para as circunstâncias da nossa vida, como se nós fôssemos o centro de todas as coisas, né? Como se nós estivéssemos ali, nos holofotes. Como que se a única coisa que importasse fôssemos nós e as nossas coisas, aquilo que nós gostamos e queremos. Como se tudo girasse ao nosso redor. E o contentamento, ele nos ensina a olhar por uma nova perspectiva. Uma perspectiva redimida. Uma perspectiva do Evangelho. Cristo é o centro de todas as coisas. Que Cristo é o centro da minha vida. Cristo é o centro da sua vida. Vocês lembram lá na última reunião do relato de Asaf no Salmo 73, que Flavinha falou aqui com a gente? Asaf, por um momento, ele tirou os olhos de Cristo e ele olhou para os seus próprios problemas. E aí ele comparou a sua vida com a vida dos ímpios. Ele olhou para os seus próprios problemas e comparou com a prosperidade dos ímpios. E o que aconteceu? Ele teve inveja. Enquanto os ímpios prosperavam, Asaf era afligido. E ele era castigado continuamente. E aí a inveja azedou o coração de Asaf de tal maneira que o texto diz que ele ficou como um animal embrutecido, ignorante, um irracional diante de Deus. Ele não conseguia pensar em mais nada. Ele só conseguia pensar naqueles seus problemas. E aquela inveja azedou seu coração. E a amargura de Asaf era tanta que ele chegou a dizer que foi inútil conservar o seu coração puro. Até que ele muda de perspectiva. Lembram lá no texto? Num determinado momento ele muda de perspectiva. E ele passa a enxergar além daquela circunstância. E ele passa a enxergar além do aqui e agora, daquele momento que ele estava vivendo. E ele consegue contemplar a eternidade. Ele consegue contemplar além daquele momento. Asaf entendeu qual era o fim dos ímpios. E o texto diz, até que eu atinei com o fim deles. Ele se defrontou num determinado momento com qual era o fim dos ímpios e qual era o fim dele. E aí ele percebeu que, na verdade, apesar de toda a prosperidade, de toda a bonança, os ímpios estavam perdidos, que o fim deles era a destruição. Mas ele não. Ao contrário dos ímpios, Deus estava sempre com ele. Ao contrário dos ímpios, o Senhor estava com ele continuamente, mesmo no meio das aflições, mesmo no meio dos problemas. E ele diz lá, todavia, estou sempre contigo. E aí ele reconhece, quando ele muda essa perspectiva, ele reconhece, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Percebe aí a mudança de perspectiva de Asaf? Como que ele começou a enxergar as coisas de uma forma diferente? Interessante que se a gente ler o Salmo do início ao fim, de trás para frente, de frente para trás, o Salmo não diz que os problemas de Asaf acabaram. Nenhum momento você vai ler lá, o Asaf está prosperando. Os problemas de Asaf acabaram, os seus problemas terminaram. Em nenhum momento o texto diz isso. Mas a forma de Asaf olhar para os problemas mudou. A perspectiva de Asaf enxergar, encarar os seus problemas mudou. Irmãs, na verdade, é isso que importa para mim e para você. Não é a quantidade de problemas, não é situações que nós estamos vivendo, mas é a maneira que nós nos portamos diante das situações que Deus coloca diante de nós. Então, o contentamento, ele nos ensina a ler com os olhos da fé. É o que nós cantamos aqui, não é? Confiamos em Ti, meu Deus, confio em Ti. Aí, enquanto eu cantava, eu falei, Senhor, eu confio mesmo.
Eu confio mesmo, Senhor. Mesmo se eu chorar, mesmo se eu me entristecer, eu estou cantando uma verdade, eu confio mesmo no Senhor. E muitas vezes a gente canta e depois acontece alguma coisa durante a semana, a gente esquece daquilo que a gente cantou. E aí a gente tem que ficar instruindo o nosso coração e trazendo no nosso coração a verdade. Então, o contentamento nos ensina a olhar com os olhos da fé a história que Deus está escrevendo, da qual nós somos essa história. Nós não somos o personagem principal, mas nós somos apenas personagens. E confiando que o autor dessa história, dessa gloriosa história, ele é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É o que Judas fala, que coisa maravilhosa. Nós sabemos que, a despeito do que acontecer aqui, ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. E, ao final, ele vai nos apresentar diante dele mesmo, imaculados, exuberantes, diante da sua glória. Essa é a perspectiva correta da gente olhar para a nossa própria vida. Então, quando nós começamos a olhar para a nossa vida, a partir dos lugares celestiais em Cristo, lembra lá de Efésios 2,6? Nós não estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, não foi ali que Deus nos colocou. Então, por que a gente tem mania de olhar para a nossa vida sob outro ângulo, se nós estamos ali, em outra perspectiva, em outra dimensão, com Cristo? Então, nós entendemos, quando nós aprendemos a olhar para as nossas circunstâncias dessa forma, nós aprendemos que não é a respeito de nós. Nós aprendemos que a nossa vida não é a respeito de mim ou de você, mas que é a respeito de uma grande história. É a respeito de Cristo e sua magnífica história da redenção, na qual ele, por misericórdia, nos colocou ali como personagens para glorificar o nome dele e para bendizermos o nome dele e para sermos luz diante das trevas. Então, quando a gente entende isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e guarda a nossa mente de toda ansiedade. E aí, a gente vai poder dizer como Asaf diz, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Nós vamos poder dizer isso o tempo todo, e não dizer da boca para fora, mas dizer com o coração, dizer com entendimento. Mas, para que a gente tenha essa mudança de perspectiva, nós precisamos ancorar nossa alma na palavra de Deus. É ali que a gente consegue ancorar nossa alma, para conseguirmos enxergar sobre uma nova perspectiva. E para isso a Nancy, ela traz esse versículo que eu falei no início, que é um versículo muito conhecido por todas nós, mas é muitas vezes também muito mal compreendido, que é Romanos 8, 28. Quem quiser abrir? E a gente fala esse versículo todas as vezes, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas interessante que a gente começa falando o quê? Sabemos, né? Será que a gente sabe mesmo? Será que a gente acredita nisso mesmo? Essa é uma das declarações mais extraordinárias da Bíblia. Uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. E também uma das mais consoladoras. Tem consolo maior que isso? Tem consolo maior do que isso? Saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Thomas Watson fala que Romanos 8, 28... é o remédio de Deus para a alma abatida. Romanos 8, 28 é o remédio de Deus para a nossa alma. Não tem remédio melhor. Não tem consolo melhor que esse. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E quanta riqueza a gente tem aqui nesse versículo. E eu queria pontuar alguns detalhes sobre esse versículo aqui. Eu queria falar sobre quatro coisas, né? 4 detalhes. Então, a primeira coisa que eu queria falar, em primeiro lugar, eu queria dizer sobre esse versículo, é a certeza desse privilégio. É uma certeza. O apóstolo Paulo, ele pressupõe que nós, cristãs, conhecemos essa verdade. O apóstolo Paulo, ele parte do ponto de vista de que nós verdadeiramente conhecemos essa verdade, porque sabemos, significa que nós estamos familiarizadas com essa verdade. Nós sabemos. Essa não é uma questão vacilante, não é uma questão duvidosa. Paulo não diz, esperamos que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Se Deus quiser, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, mas pelo contrário, essa é uma certeza líquida e certa. É como se fosse uma parte integrante do nosso credo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E não é apenas um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento experimental também, porque ele é capaz de trazer paz em qualquer situação. E é interessante que, se a gente ler alguns versículos para trás, lá em Romanos 8, lá no versículo 26, Paulo escreve assim, que nós não sabemos
orar como convém. Lembram lá que Paulo diz? Nós não sabemos orar como convém, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que interessante a gente poder conciliar essas duas declarações de Paulo. Porque o cristão, ele é alguém que pode ter certeza quanto ao fim, mesmo quando ele está cheio de certeza diante das circunstâncias que ele está vivendo. Ele pode estar cheio de incerteza quanto ao presente, mas ele sabe do seu fim. Ele sabe qual vai ser o seu final. O cristão, ele não sabe todas as coisas, mas uma coisa ele sabe. Tudo contribui para o seu bem. Gente, que coisa maravilhosa. Será que nós sabemos disso? Será que nós, de fato, cremos nessa verdade? Cremos nela mesmo? Por que então a gente tem medo? Por que a gente deixa a ansiedade tomar conta do nosso coração? Por que a gente deixa a nossa alma se abater no meio do problema, no meio do perigo, no meio da tribulação, no meio da aflição? Por que nós nos angustiamos? Porque muitas vezes a ansiedade toma conta do nosso coração, ao ponto da gente não conseguir dormir. Se nós sabemos que tudo coopera para o meu bem, para o nosso bem, porque a gente quase às vezes se desfalece. Será que a gente realmente sabe que tudo coopera para o nosso bem? O cristão, irmãs, é aquela pessoa que diz: eu não sei que caminho eu vou seguir. Eu não entendo porque essas coisas estão acontecendo comigo. Eu não sei exatamente o que pedir no momento, porque eu não sei como orar como convém. Mas uma coisa eu sei. A despeito da minha ignorância, de não saber nem como orar, a despeito de não saber o que vai acontecer, e a despeito de tudo que está acontecendo comigo, tudo, exatamente tudo, está cooperando para o meu bem. Irmãs, isso é um conforto e é o consolo final do cristão. Ele não precisa de mais nada do que isso, precisa saber que todas as coisas contribuem para o seu bem. Em segundo lugar, a excelência desse privilégio. É um privilégio excelente. Todas as coisas que cooperam para o nosso bem são todas. Não são algumas coisas, são todas. Não apenas algumas coisas, não apenas as coisas boas, mas todas as coisas. É fácil, quando a gente se depara com algo bom, entender que aquilo coopera para o nosso bem, não é? É fácil quando eu sou promovida no trabalho, quando eu recebo aumento, quando aquele candidato que eu vou votar é eleito. É fácil. Mas e quando aquele candidato que eu queria não foi eleito? E quando a promoção não vem? E quando o desemprego bate na porta? E quando a doença chega? Não é tão fácil assim a gente saber. Não é esperar. É saber que isso também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O fato é que todas as providências de Deus, elas são divinamente balanceadas e santificadas. Elas trabalham juntas para o bem dos filhos de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, o que o texto diz é que todas as várias situações em que Deus lida com seus filhos, é Deus que lida conosco, irmãs. É o Senhor, nós estamos nas mãos dele. A gente vê lá no Catecismo de Heidelberg que nem um fio de cabelo cai se não for da vontade do nosso Deus. É ele quem lida conosco. Então, Deus lida com seus filhos por uma providência especial e todas as coisas que acontecem, boas ou más, elas se voltam para o bem deles. Gente, isso é extraordinário. Pode ser a pior coisa que a gente pode imaginar. Talvez você esteja passando por um problema que você nunca pensou na vida que pudesse passar. Isso vai cooperar para o seu bem. Deus age nesse problema e nessa aflição para o seu bem. Lá em Salmo 25 diz que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança. As melhores coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente pensa nas melhores coisas, que são as melhores coisas, né? A gente pensa nos atributos de Deus, no seu poder, na sua sabedoria, na sua bondade. Isso tudo coopera para o nosso bem. O poder de Deus coopera por nós, porque ele supre nossas necessidades quando as circunstâncias falham. Coisa boa, extremamente, as melhores coisas. A sabedoria de Deus nos instrui. Assim como ele é um Deus forte, um Deus poderoso, ele é também um maravilhoso conselheiro. A gente lê isso lá em Isaías 6:9. Muitas vezes a nossa mente fica obscurecida, não é? Já passou por alguma situação que você não sabe o que fazer, você não sabe o caminho que seguir. O assunto é tão difícil, a decisão para você tomar é tão difícil que você não sabe o que você vai fazer. Aí Deus vem com a sua luz e nos instrui. Ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, sob a minha sabedoria, te darei conselho. A sabedoria de Deus coopera para o nosso bem. As promessas de Deus
cooperam para o nosso bem. Nós vimos lá no capítulo 2 sobre a importância da gente alimentar a nossa alma com as promessas de Deus. Então, elas são chamadas de preciosas e muito grandes promessas pelo apóstolo Pedro. As promessas de Deus, elas são como um tônico vivificante para aquela alma que está abatida. Sabe aquela alma que está seca, que está abatida, que está sofrendo? As promessas de Deus vivificam essa alma. Por que estás abatido, ó minha alma, o salmista diz? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio, Deus meu. As promessas de Deus, elas alimentam a nossa fé. E elas são fontes de alegria. Por isso, coopera para o nosso bem. É fácil a gente ver essas coisas. E não só o poder de Deus, não só a sabedoria de Deus, não só as promessas de Deus, mas também as misericórdias de Deus, a intercessão de Cristo por nós. Cristo vive eternamente para interceder por nós. A comunhão com os irmãos, como é bom a gente estar aqui. E depois a gente conversa, a gente se fortalece na fé, a gente troca experiências. Isso também coopera para o nosso bem. Tudo isso coopera para o nosso bem. Mas também, irmãs, as piores coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas. As coisas que parecem estar contra nós, coisas que parecem ser ruins para nós, coisas que são desanimadoras, atemorizantes, deprimentes. Tudo isso também coopera para o nosso bem. Apesar de serem naturalmente más, ela não é boa em si mesma, ela é má em si mesma. Apesar disso, quando a sábia e soberana mão de Deus age nelas, elas se tornam boas para nós. Elas trabalham a nosso favor, pelas mãos do nosso Senhor. Então, nesse sentido, as piores coisas, as aflições, elas cooperam para o nosso bem. O salmista diz lá no Salmo 119, foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Depois de passar por tanta dificuldade, por tanta aflição, ele reconhece que se não fosse aquilo, as aflições, ele não teria aprendido os decretos do Senhor. E ele reconhece, foi-me bom eu ter passado por aflições. Será que alguma vez a gente reconheceu isso? Será que alguma vez a gente olhou para a aflição e para o problema, e para o choro, e para a lágrima, e falou, Senhor, foi bom ter passado por isso, porque eu aprendi mais de Ti. Quando a gente lembra lá da história de Jó, Paulo falou sobre a história de Jó, a gente só pensa, às vezes, a gente é tentado a pensar que ele ganhou tudo em dobro, né? Aí ele ganhou 10 filhos, né, de novo, ele ganhou dinheiro em dobro, ele ganhou tudo que ele perdeu em dobro, não é verdade? Mas o ponto alto da vida de Jó não é esse. O ponto alto da história de Jó é que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas depois de tudo aquilo, os olhos dele viram o Senhor. Esse foi o benefício de Jó ter passado por todas aquelas aflições. As aflições que muito nos parecem prejudiciais são, na verdade, benefícios para os filhos de Deus. Lembram de José? Lembra da história de José? Quanta injustiça que os irmãos de José fizeram com ele? Ao final de tudo aquilo, não só os irmãos, a injustiça que ele sofreu na prisão, com a esposa lá do Potifar, né? Mesmo com tudo aquilo, ao final, José fala com seus irmãos, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gente, a gente tem um pai que é poderoso para tornar qualquer mal em bem. Tira o fôlego da gente. É maravilhoso a gente pensar dessa forma. O Senhor, Ele torna qualquer mal em bem para aqueles que o amam. Em terceiro lugar, a quem se destina esse privilégio, né? É um privilégio, né? Todas as coisas cooperarem para o bem. A quem se destina isso? Essa é uma promessa para aqueles que amam a Deus. Não é para qualquer um. Há uma limitação nessa declaração. Paulo não diz aqui que todas as coisas contribuem para o bem de todos, mas apenas para aqueles que amam a Deus. Não é uma promessa para todos. E que grande privilégio nós estarmos inseridas no grupo daqueles que amam a Deus. Daqueles para os quais o Senhor trabalha em todas as coisas para o seu bem. Sabemos que para aqueles que amam a Deus, se a gente fizer uma outra leitura desse versículo e colocar dessa forma, fica mais claro para a gente entender. Sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Só para esses. E a razão disso, por quê? Por que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem? A razão disso, irmãs, é o profundo interesse que Deus tem pelo seu povo. Deus tem um profundo interesse por nós. É por isso que Paulo fala lá em Romanos, em Efésios, ele ora pelos Efésios, para que eles conheçam o amor de Deus. Nós jamais vamos conhecer o amor de Deus, porque é infinito. Jamais. Mas ele ora para que os Efésios conheçam o amor que excede todo entendimento. E ele fala da profundidade, da altura, ele fala da largura,
da extensão do amor de Deus, nós nunca vamos conhecer esse amor de maneira integral, porque o amor de Deus é infinito. Mas uma coisa a gente pode pedir ao Senhor. Cada dia que a gente possa conhecer o amor de Deus mais. Cada dia mais um pouquinho. E se a gente for observar as orações de Paulo para os Efésios, ele nunca ora para Deus tirar os problemas das aflições do povo. Ele ora para fortalecimento do coração, do homem interior. Ele ora para que ilumine os olhos do coração, para que veja o chamado deles, para que veja a herança da glória deles. Mas a gente não vê Paulo orando para Deus tirar as aflições do povo, porque quando nós enxergamos essa perspectiva, nós vamos entender que nós temos um Senhor que se interessa por nós de uma maneira profunda, que a gente não pode nem imaginar. O Senhor fez uma aliança com o seu povo. E lá em 1 Pedro 2,9, nós lemos que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso que ele age em todas as coisas, para o seu bem, porque você é esse povo de propriedade exclusiva de Deus. No Salmo 57, nós lemos lá o salmista dizendo, eu sou o teu Deus. Que declaração linda. E Thomas Watson, quando ele fala dessa declaração, ele fala que essa é uma declaração mais maravilhosa. Acho que todas estão, né? Cada vez que você vai ver uma declaração, um comentarista fala, essa é a declaração mais maravilhosa de toda a Bíblia, né? Se a gente for escolher alguma, né? Thomas Watson fala que essa é uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia, porque quando o Senhor fala para o povo dele, eu sou o teu Deus, eu sou Deus, né? Eu sou Deus, o teu Deus, isso significa que existe a melhor relação entre Deus e o seu povo, a melhor relação que a gente possa imaginar. Quando Deus fala, eu sou o teu Deus, ele está dizendo, eu sou o teu médico. Deus sabe o que é melhor para cada uma de nós. Ele observa os diferentes temperamentos e ele sabe exatamente o que vai funcionar melhor com você, comigo, com o Midian. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe que algumas de nós são mais doces e aí eles são atraídas pela misericórdia. Outras de nós são mais resistentes, mais duras, e essas ele atrai de maneira mais impetuosa. Deus não lida, irmãs, com todas nós da mesma forma, mas ele nos ama da mesma maneira. Mas com cada uma de nós, ele tem uma maneira peculiar de lidar, ele tem um jeito peculiar de lidar. Ele tem tribulações para as fortes e remédio para as fracas. Deus é um médico fiel. Por isso, pode ter certeza, tudo vai acabar bem, independente do que você está passando hoje. Ele é um médico fiel. Se ele não te der o que você quer, ele vai te dar o que você precisa, porque ele sabe o que você precisa muito melhor do que você. Eu sou o teu Deus também inclui a relação de um pai. Um pai que ama seu filho, seja o sorriso ou o abraço ou a disciplina para o bem daquela criança. E às vezes a gente, quando pensa num pai, e aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas quem não tem um pai não pode ter uma noção do que é ter um pai. Mas Deus, a Bíblia fala que, Paulo fala que Deus é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer pai. Ele não é um pai falho, mas ele é um pai eterno. Ele é um pai perfeito, um pai infalível. Mas nós temos um pai que nunca morre. Nós temos um pai que nunca erra. Um pai cujos olhos nunca se desviam de nós. Eu me lembro que quando o Tiago chegou a uma certa idade, começou a ir a pé para a escola, eu moro ali, dava para ver uma parte do caminho, então eu ficava ali na varanda, olhando ele para a escola, né, olhando, até uma hora que eu não conseguia mais enxergar. Aí eu falei, Senhor, a minha visão ali está ilimitada, mas os seus olhos estão sempre diante de nós. Os olhos do Senhor estão sempre sobre nós. Nós temos um Pai cujos olhos nunca se desviam de nós. Deus é o nosso Pai. E por isso, irmãs, todas as coisas têm que cooperar para o nosso bem. Essa declaração, eu sou o teu Deus, também inclui a relação de um marido. É uma relação íntima, é uma relação doce. O marido busca o bem da esposa como o seu próprio bem. E essa relação de Deus conosco inclui essa relação íntima, essa relação doce, por mais que haja falhas no marido, por mais que a gente possa ter uma experiência diferente do que a Bíblia coloca aqui, mas nós temos um Deus que é perfeito. Ele é o marido perfeito. Ele é um marido que não erra. Ele é um marido que não maltrata, que não busca o seu bem próprio, mas o bem do seu povo. Eu sou o teu Deus também inclui a relação de um amigo. Deus é um Deus que nunca muda. Ele é um amigo mais chegado que o irmão. Talvez vocês fiquem pensando, não tenho amigo, tenho tão poucos amigos. Mas a Bíblia diz que há um amigo mais chegado que o irmão, e esse amigo é Jesus. E é assim que ele se relaciona conosco. Lá em Hebreus 13:5, o autor diz, não te deixarei, nem jamais te desampararei. Qualquer dificuldade que você esteja passando, em qualquer lugar que você esteja, ele jamais vai te abandonar. Sabe aquele amigo
que nunca te aborrece, que nunca te trai, aquele amigo que nunca trai sua confiança, aquele amigo que te ama de verdade. Deus é o amigo mais chegado que o irmão. Essa declaração, eu sou o teu Deus, significa, irmãs, que Deus é tudo que nós precisamos. Que Deus resume tudo aquilo que nós precisamos. Significa que se nós temos Cristo, nós temos tudo, que Ele é suficiente, que nós não precisamos de mais nada, porque Ele é tudo para nós. Então, se todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, nós aprendemos então que é uma providência. As coisas não cooperam sozinhas, mas Deus age em todas elas para o nosso bem. Deus é o grande condutor de todos os eventos, de todas as questões. Ele estabelece que tudo siga o seu curso. A Bíblia diz que o seu reino domina sobre tudo, lá em Salmo 103:19. As coisas do mundo, elas não são governadas por causas secundárias. Elas não são governadas pelos conselhos dos homens, por mais que eles queiram achar que sim, ou pelos astros, mas elas são governadas pela mão invisível de um Deus, que é santo, sábio, grande benignidade e que nos ama com amor eterno, com amor que nunca falha, que nunca acaba. Então, nós precisamos aprender a amar a providência de Deus. Thomas Watson diz isso no livro dele, Remédio para a Alma. Precisamos amar a providência de Deus, precisamos aprender a amar a providência de Deus, porque a providência é a providência de Deus que influencia todas as coisas aqui na terra. Não é pelo mero acaso, não é o destino, não é o acaso, mas é a providência de Deus. E ele fala que é a providência que mistura todos os ingredientes e compõe o todo. Então, muitas vezes, quando as coisas estão acontecendo na vida da gente, a gente acha que está uma bagunça. A gente não vê sentido naquilo. A gente acha que vai dar ruim, né? A gente vai pensar, vai dar ruim. Mas lembre que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em quarto lugar, esse bem que Paulo aqui se refere, não é o bem segundo os nossos interesses. Não é o bem que a gente acha que deve ser. E por isso, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar, porque a gente acha que esse bem é aquilo que me faz feliz, que esse bem é aquilo que eu desejo, que esse bem é aquilo porque eu sempre lutei, aquilo com que eu sempre sonhei. Por isso, nós precisamos enxergar a nossa vida numa nova perspectiva, a perspectiva celestial, a perspectiva eterna. Esses que amam a Deus, que o texto fala aqui, esses que são os que foram chamados segundo o seu propósito e foram predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja exaltado. E mais uma vez, não é para a nossa felicidade, não é para a nossa alegria, mas para o louvor da glória do nosso Senhor. E mais uma vez, a gente tem que se lembrar que não é sobre nós. Por mais que a gente ache que a nossa vida é a respeito de nós, não é sobre nós, mas é sobre Cristo. E aí o texto fala, quando a gente continua lendo o versículo seguinte, e esses que ele predestinou, ele chamou, justificou e glorificou. Percebem que o bem a que Paulo se refere é que nós podemos ter certeza de que a obra que Deus começou na minha vida e na sua vida será completa. Esse bem é que a gente pode ter certeza do nosso fim eterno com Cristo. A nossa salvação está garantida por Cristo Jesus. Qual outro bem maior nós podemos querer? Qual outro bem maior nós podemos desejar? E todas as coisas que nos acontecem aqui, boas ou más, as melhores e as piores, como nós vimos, são para o nosso bem, para que a nossa salvação seja consumada. E ela será. Isso nós podemos ter certeza. Podemos ter certeza. O versículo 30 diz que a esses também ele glorificou. Nós sabemos que nós seremos glorificadas quando Cristo voltar. Ele vai glorificar o nosso corpo. Nós sabemos que teremos um corpo glorificado quando Jesus voltar. Mas Paulo coloca isso de uma maneira como o líquido certo. Ele já coloca, glorificou. Isso já aconteceu na economia do nosso Senhor, no tempo do nosso Senhor. É a certeza da nossa salvação. Eu costumo dizer, eu gosto de dizer isso, que ser cristão é a melhor coisa do mundo. Ser cristão é a melhor coisa que pode acontecer, é a melhor coisa que existe. Quando o crente morre, ele vai para Deus, não é verdade? E enquanto ele vive, tudo faz bem para ele. Tem coisa melhor? O dia que a gente morrer, nós estaremos com Cristo. O pastor Vitor fala que o nosso último momento vai ser o melhor, né? Porque o dia que a gente fechar os olhos aqui, nós estaremos recebidas pelos braços do Pai. E enquanto a gente está aqui nessa vida, com as lutas, com as tribulações, com a prosperidade, com as alegrias, a gente sabe que todas essas coisas aqui vai fazer bem para a gente.
Deus traz ordem a partir da confusão. Ele traz harmonia a partir da discórdia. E ele frequentemente faz uso de homens injustos para realizar aquilo que é justo. A gente vê isso ao longo da Bíblia. Deus pode promover a sua glória até a partir da fúria dos homens. Porque os caminhos de Deus, eles são insondáveis. E muitas vezes a gente quer sondar o caminho do Senhor. Muitas vezes a gente quer entender os caminhos do Senhor. Lá em Romanos 11:33, diz que os caminhos de Deus são insondáveis. Eles não devem ser compreendidos. A Bíblia não diz que nós devemos compreender e entender os caminhos do Senhor, mas nós devemos admirá-los, porque Ele é um Deus magnífico, Ele é um Deus glorioso. Então, nunca há uma providência de Deus, irmãs, sem uma misericórdia nela. Se você está passando por uma aflição, junto com aquela providência, há também a misericórdia do Senhor. Como é magnífica e infinita a sabedoria de Deus, que faz com que as circunstâncias mais adversas cooperem para o bem dos seus filhos. Percebe, então, como que nós não temos motivo para sermos descontentes? Temos. Nós não temos motivos para sermos descontentes. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Será, pergunto mais uma vez, que de fato nós acreditamos nisso? Quando o nosso coração se amargura contra Deus por descontentamento, por impaciência, isso é um sinal de que nós não acreditamos nessa verdade. O descontentamento é um pecado ingrato. Porque se a gente for pensar na nossa vida e examinar a nossa vida, nós vamos ver que nós temos muito mais misericórdias do que aflições, não é verdade? Mas é também o descontentamento um pecado irracional. Porque até as aflições cooperam para o nosso bem. Então, se a gente for pensar, nós devemos agradecer por elas também, porque elas cooperam para o nosso bem. Devemos ficar descontentes com aquilo que coopera para o nosso bem. Se você sabe que é algo que é para o seu bem, você vai ficar descontente com aquilo? Se nós verdadeiramente sabemos, como Paulo diz aqui, e se nós verdadeiramente acreditamos nessa verdade. O Senhor, irmãs, Ele pode até nos machucar através dos sofrimentos, e os sofrimentos machucam mesmo. A gente chora, a gente sofre, mas Ele faz isso para nos tornar ricas, para nos enriquecer. As aflições conquistam para nós, vocês lembram o que Paulo fala lá? Um eterno peso de glória. Outro dia eu estava conversando com uma jovem e ela falava para mim, mas e no futuro? E se acontecer isso? E se não der certo aquilo? E se acontecer uma tragédia? E se eu tiver uma doença fatal? Pode acontecer muitas coisas. Mas o fato é que Deus vai nos dar capacidade e vai estar conosco sempre, independente daquilo que acontecer. E aí eu comentando com ela, que pensando assim, né, na minha vida atrás. Meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Aí minha mãe ficou viúva com 29 anos, com um filho de 9, um de 8, eu de 6 e uma de 1. Sem dinheiro, sem pensão, era um salário mínimo a pensão dela. Eu não me lembro o que eu senti na época, já passou. Mas nós passamos por isso. Passamos e o Senhor sustentou todos os dias da nossa vida. Ele está conosco, independente da circunstância. Então, quando nós começamos a entender a nossa vida a partir desse ponto de vista, a gente dá um golpe fatal no descontentamento. Não tem lugar para o descontentamento, a nossa perspectiva muda. Então, crer nessa verdade abre os nossos olhos para vermos pela fé as boas coisas que o Senhor tem operado na nossa vida, até no meio da aflição. Nós podemos ler a linda história que o Senhor está escrevendo com luzes acesas e admirar quão bela ela é, mesmo diante dessas incertezas imediatas que algumas circunstâncias podem causar e causam mesmo. Pois nós podemos ter certeza de que no fim, irmãs, nós estaremos sempre com Cristo. Deus está cada dia nos santificando, trabalhando em nós através das dificuldades e nos dando a oportunidade de exercermos a nossa fé e a nossa confiança nele, amadurecendo a nossa fé. O Senhor amadurece a nossa fé. A cada prova, a cada dificuldade, o Senhor amadurece a nossa fé. Eu não sei por quais lutas cada uma de vocês, cada uma de nós, né? Eu sei das minhas. Eu não sei as lutas que cada uma de vocês está passando aqui hoje. Talvez algumas aqui entre nós podem estar passando por aflições tão grandes que eu não posso nem imaginar. Mas Deus sabe tudo que você está passando. E mais, Ele está com você no meio dessa aflição. Ele está com você no meio desse problema, porque Ele prometeu que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele nunca vai nos deixar desamparadas. E Ele nos convida, irmãs, a nos achegarmos a Ele. Lá em Hebreus, nós lemos um texto tão lindo que diz assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente,
junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E essa graça oportuna é a graça adequada, a graça que nós precisamos naquele momento. E a Bíblia diz que Deus tem graça sobre... Ele tem uma graça para tudo que a gente precisa, tem a graça. Qualquer dificuldade, você acha que já esgotou? Tem a graça. É graça abundante. Então, Deus nos dá momentos de necessidade, mas Ele também nos prevê o socorro. Ele também nos dá o socorro. Eu achei lindo assistindo uma vez o sermão de Joel Bick. Ele fala que quando ele tinha 9 anos, o pai dele o levou para um quarto uma noite e disse: filho, você sabe a diferença de um crente e um não crente? A diferença, meu filho, é que um crente tem sempre um lugar para onde ir. Eu quero que você escreva no seu coração, com uma caneta de ferro, para que você nunca esqueça: o trono da graça é o lugar mais importante do mundo. E a gente despreza tanto esse trono da graça. Às vezes a gente busca socorro em tantas coisas. Às vezes a gente busca socorro na força do nosso braço, num amigo, e Deus usa todas essas coisas. Mas o trono da graça é o lugar mais importante de todo mundo. Então nós precisamos criar o hábito de obter misericórdia e encontrar graça, que são ambas oferecidas por Deus aos seus filhos, e descansar na sua misericórdia, descansar na sua graça. Então o contentamento nos ensina a dar graças a Deus pelas alegrias, pelas bênçãos, mas também pelas dificuldades, pelos desafios. E a gente viu que agradecer pelas bênçãos não é difícil. É fácil a gente agradecer pelas bênçãos. A comunhão, a saúde abundante, o casamento que vai bem, a fartura à mesa. Mas e quando estamos no meio de uma tempestade? E quando estamos num momento de aflição? Como é difícil dizer em tudo dar graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não só é a vontade de Deus para que a gente dê graça naquele momento de aflição, naquele momento de dificuldade, mas aquele momento em si é também da vontade de Deus, porque Ele age na nossa vida, é Ele quem governa a nossa vida. São dádivas de Deus, lembram que Elizabeth Elliot falava isso? São dádivas de Deus, e nós não escolhemos essas dádivas, nós não escolhemos as nossas dádivas, nós apenas recebemos com gratidão. Como isso é difícil. Essa semana, eu meditando sobre esse capítulo, e aí eu fui para a academia um dia, aí estava lá na esteira, na frente da esteira tem lá uma televisão, e quando eu estava ali assistindo, falava lá de uma mãe que tinha perdido a sua filhinha de 5 anos por um erro médico. E aí eu fiquei pensando, será que eu saberia dar graças a Deus por isso? Será que meu coração estaria com contentamento? Será que eu teria contentamento se eu passasse por essa situação? Eu confesso que eu não quero ser provada nisso. Eu não gostaria de ser provada nisso. Eu não gostaria de ser provada nisso dessa maneira. Mas a Bíblia diz que nós podemos dar graças. Sabemos que estamos fazendo aquilo que Ele deseja que façamos na circunstância que Ele nos colocou. E a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas antes disso, que as nossas orações, que as nossas súplicas, as nossas petições, elas sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. Mas de que forma? Com ações de graças. Sempre dando graças ao nosso Deus. E a paz de Deus, o texto continua, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Então, nós temos uma arma contra a ansiedade. Em vez de ceder à ansiedade, nós vamos buscar o Senhor em oração. Em vez de irmos lá na lata de lixo, né, que a gente viu lá com Paula, buscar aqueles pensamentos que alimentam a nossa ansiedade, aqueles pensamentos ruins, como nós vimos no capítulo 5, nós somos ordenadas a fazer outra coisa, a buscarmos o Senhor, buscarmos o trono da graça. E então, irmãs, em vez da ansiedade, nós teremos a paz de Deus que protege nosso coração de toda ansiedade, que protege a nossa mente de toda preocupação, porque nós sabemos, se nós sabemos, de fato, como Paulo escreveu, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós vamos poder viver tranquilas, dando graças a Deus por todas as coisas que podem vir a acontecer conosco. E aí, nós podemos dizer também com Paulo, nós sabemos disso, nós temos certeza disso. Nós podemos dizer com Paulo, e é o caminho para a conclusão, lendo o que Paulo escreve nos versículos seguintes desse capítulo. Se nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós podemos dizer como Paulo, e com Paulo, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos consideradas como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí é o final maravilhoso. É o clímax. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O fato, irmãs, é que nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele nos amarrou com seu amor eterno. E ninguém poderá nos tirar dos seus braços de amor, nem nós mesmos. Ninguém. A nossa salvação está consumada em Cristo Jesus. Esse é o bem. E é para isso que todas as coisas cooperam. Que o Senhor nos dê graça, para que a gente possa enxergar isso na hora do choro, na hora da dor, na hora da dificuldade. Que o Senhor nos dê graça para viver isso de maneira prática e dando graças a Ele até por aquilo que a gente acha que não é bom, por aquilo que machuca, por aquilo que dói. E aí, não tem descontentamento que vai ter lugar no nosso coração, porque nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós sabemos a relação que nós temos com o nosso Deus. E sempre se lembrem disso. Eu sou o teu Deus. Quando você se lembrar que eu sou o teu Deus, todos os relacionamentos mais íntimos, mais preciosos, mais significativos que você pode pensar aqui nesse mundo concreto, o Senhor supre. O Senhor supre todas essas coisas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Eu queria orar mais uma vez para o Senhor nos abençoar. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra santa e bendita. Senhor, por essa verdade que muitas vezes nós cantamos e falamos, mas que lá no nosso coração nós não cremos, ó Deus. E nós duvidamos do Senhor, nós duvidamos do teu amor, nós não amamos a tua providência, e nosso coração se amargura por descontentamento. Ó Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, meu Pai, porque muitas vezes procuramos as bênçãos temporárias, procuramos a prosperidade e nos esquecemos, ó Pai, que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, que é o que nós de fato precisamos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua paciência, pelo teu cuidado que tem nos instruído dia após dia, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos abençoe, Pai, para que nós possamos ter uma vida de completa obediência ao Senhor, sendo moldadas por Ti, para sermos conformes à imagem do Teu Filho Jesus, para que Cristo seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.